E a Rosiane estava aqui antes falando de reforma tributária e ela pediu para voltar rapidamente para conversar sobre um outro assunto que eu já vou pedir para a Rosiane explicar para a gente um outro assunto importante que aconteceu também. Rose? Muito importante, Tereza, por isso que a gente volta aqui para tratar sobre essa questão. Hoje, numa sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, uma análise da sexta turma, esse assunto já estava na pauta desde ontem, a gente acompanhou ontem à tarde toda, mais de 6 horas de sessão hoje novamente, e entrou vários recursos relacionados ao projeto de mineração, a menina dos olhos de ouro, como diz a nossa amiga Cindy Lopes, jornalista lá na Band News, do governo do Amazonas, que é o projeto Potássio, lá em Altazes, numa terra indígena Mura. Né? São questões ali que estão sendo travadas no âmbito jurídico, com uma série de irregularidades, problemas e uma série de impedimentos dos indígenas de se defender em função do poder econômico e político que está colocado contra eles. Mas é interpretada a decisão de hoje, embora não seja definitiva, como favorável à luta dos povos indígenas. O que aconteceu? Aqui na Justiça Federal do Amazonas, há uma série de decisões, dentre as quais suspendendo, em um primeiro momento, o licenciamento que foi concedido pelo IPAAN. Esse mesmo órgão, que na última segunda-feira foi alvo de uma operação da Polícia Federal, apontando uma organização criminosa que fraudava licenciamentos ambientais. Esse é só um parêntese, mas depois a gente cuida mais a esse respeito. Então, houve essa decisão. E aí houve um recurso ao TRF1, a respeito dessa decisão que suspendia o licenciamento, e lá um dos desembargadores, o desembargador Flávio Jardim, deu uma decisão suspendendo a decisão de primeiro grau. E aí isso voltou o IPAAN a distribuir licenças, já chegou em 21 licenças e o projeto está avançando lá numa terra que é indígena, que espera a demarcação por mais de 20 anos e que no processo é negado que isso está acontecendo numa terra indígena, inclusive pelo IPAAN. Aí o que acontece? Houve novos recursos ali do Ministério Público Federal e também de um organismo importante da Universidade Federal do Amazonas que entrou na defesa dos interesses dos povos indígenas, que é o Observatório, deixa eu falar o nome correto aqui, porque da última vez eu falei o nome errado. Vamos lá. Observatório do Direito Socioambiental e Direitos Humanos da Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas. Esses recursos foram analisados hoje. O desembargador Flávio Jardim vai ler o voto dele e mantém a decisão dele de dizer, olha, pode continuar o projeto de mineração, não tem nada aprovado lá que é indígena, não. Né? O que acontece é que a presidente da sexta turma, a desembargadora federal Kátia Balbino, discordou do voto do relator. Ela pediu vista de todos os processos para que faça uma análise minuciosa de cada um deles. O juiz substituto, que integrava essa sexta turma, seguiu a presidente, os processos saíram da pauta. E a fala da desembargadora, ela é impressionante. A gente tem um trechinho da fala que o Renan preparou aqui para a gente, para colocar no ar. Vamos ouvir e, na sequência, a gente faz o comentário final. Porque eu acho que um juiz não acha, ele tem que ter certeza. Eu não tenho essa certeza. Eu não tenho certeza. E essa certeza só, para mim, advém da atuação da FUNAI, que deve sim fazer a sua tarefa. A tarefa dela, FUNAI, é que está impactando todo o trabalho da Potássio, todo o trabalho de definição, se é IBAMA e IPAN, todo o trabalho para a definição de quem são os povos e qual a sua representatividade. Então, para mim, quem está em mora aqui é a FUNAI. Quem está em mora aqui não é o Poder Judiciário, porque a FUNAI nem precisaria do Poder Judiciário para exercer o seu mistério de demarcar a terra indígena. Isso já está pedido desde 2003, né? Então, eu acho que bastava que a FUNAI fizesse o seu trabalho. E eu acho que se há relevância, essa relevância tem que ser cobrada do órgão que precisa realmente, que tem competência para essa definição. A gente poderia dizer assim, vamos lá fazer uma inspeção em loco e verificar se tem? Esse meu trabalho de ir lá fazer só vai aumentar ou diminuir indícios. Não é definidor de realmente se a área é ou não indígena, porque não compete só a mim dizer. Então, dentro desses, eu quero colocar esses parâmetros para que eu apresente um voto com isso que eu estou colocando para Vossa Excelência. Eu vou pedir vista do processo para poder apresentar um voto com todos esses elementos de discordância, de divergência. Né? Passo a palavra para o doutor Matheus.
A gente teve aí a fala, agora, Rosiane, vou pedir para você finalizar explicando para a gente a importância disso. Muito bem, o que a desembargadora coloca aí por A mais B é que há processos administrativos diferentes. O primeiro, mais importante, na opinião dela, e claro, o que preza o bom senso, é definir o território da terra indígena. Ela até diz, olha, eu posso ir lá em loco para verificar se tem indígena ou não. Eu estou aqui dentro, né, de um ambiente de gabinete, eu não posso daqui tentar adivinhar, dizer quem eu acho que está certo e quem acho que está errado, né? Inclusive, é interessante que durante essa fala, não nesse trecho, mas um pouquinho anteriormente, ela diz, olha, eu não acredito, né, que a Universidade Federal do Amazonas, que tanto estimo e prezo, está mentindo, muito menos o Ministério Público Federal. Né? Mas o que ela diz é que há um processo administrativo que precisa vir antes dessa análise de mineração ou não, né? De licenciamento ou não, é definir até o território indígena naquele local. E quem deve avaliar é a FUNAI, que está nisso há mais de 20 anos. Tem um outro trecho, que ela fala sobre aquela expressão ad eterno, né? Que é uma expressão latina que pode fazer isso para sempre. Né? E ela disse, não, isso não pode acontecer para todo mundo, porque nós não somos eternos. A FUNAI tem que ter um prazo para fazer o seu trabalho. Né? Não pode ficar para sempre fazendo análise de demarcação. Ela tem que ter um prazo e tem que fazer. Né? O Ricardo, enquanto a gente estava offline, ele lembrou que existe um grupo que foi definido por decisão da Justiça Federal para dizer, olha, FUNAI, faça o seu trabalho. Né? Analise para fazer ou não a demarcação. Né? Diga se isso é território indígena e há uma série de comprovações por todo lado, né? de sítios arqueológicos, de documentos históricos, né, do governo, na época do Império, na época da cabanagem, que exatamente naquele local, na Aldeia Soares, há indígenas Mura. Né? Então, assim, a FUNAI analise e diga o que está acontecendo aqui, né? Porque a empresa que está levantando o projeto, né, os políticos que estão defendendo esse projeto, eles dizem que lá não tem indígena, não. Eles passaram a admitir, fora do processo, que tem indígena, no momento que isso sai na mídia nacional, né? Mas no sentido só de levar para a mídia, que eles, não sei porquê, só dá o lado deles, os indígenas que defendem a mineração. Esse é um ponto. Só para concluir, ok, pode falar. Não, é porque a gente está com o tempo estourado, pode concluir. Não, só para concluir é exatamente isso. Ela pressiona que a FUNAI faça essa demarcação, que isso tem que ser analisado depois da análise da FUNAI e que daí por diante isso seja colocado pelo IPAAM. E vale lembrar que dentro do contexto da UFAM, a professora Ana Carolina, né, a professora Carolina Nogueira, na verdade, que é do Observatório de Direito Socioambiental, recebeu intimidação, recebeu assédio, né, denúncias que foram feitas anônimas, uma tentativa da Corregedoria de investigá-la, apenas porque ela se dedicou a atuar em defesa dos povos indígenas que estavam ali sem a defesa jurídica. Mas depois dessa polêmica toda, a PIB, uma série de outros meios jurídicos foram integrar um processo para a defesa dos direitos do povo Mura. Obrigada, Rosiane Carvalho, pelos esclarecimentos.